A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã. Amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Deitamos e dormimos, levantamos porque o Senhor, né, nos deu a força, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? A palavra de hoje se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 23, 24, 25 e 26. Amém? Mateus, capítulo 9, versículo 23, 24, 25 e 26. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus, quando Ele vai operar uma bênção na nossa vida, ou vai operar um milagre na nossa vida, na nossa casa, Deus, ele começa a fazer uma limpeza na nossa vida, antes de concretizar a bênção. Amém, meus irmãos? Comigo, meus irmãos, Deus me deu a palavra, né? Que ele ia fazer uma limpeza na minha vida. E até então eu não tinha entendido como limpar, né, meus irmãos? Como que Deus vai limpar a minha vida. E eu continuei orando, buscando a Deus, né? E Deus falou para mim que antes de fazer qualquer coisa na minha vida, Ele ia limpar algumas pessoas, tirar algumas pessoas do meu convívio, de amigos, familiares, Ele ia afastar. Meus irmãos, e Deus ele faz, ele limpa, pois os amigos, entre aspas, que eu tinha, se afastou, meus irmãos, todos. Muitos eu até perdi o contato, amém? E Deus, ele começou a afastar pessoas da minha vida, e foi afastando pessoas da família que já não vinha em casa, né? Já não vinha me ver como eu estava, agora que não vem mesmo, não vem, meus irmãos. Na minha casa não vem ninguém. Poucas pessoas que frequentam a minha casa hoje, porque o próprio Deus afastou. O próprio Jesus Cristo afastou pessoas familiares, amigos, até da igreja. Pessoas foi afastadas. E, meus irmãos, eu não estava entendendo. E de tanto eu orar, buscar a Deus, Deus começou a falar comigo. Amém? Não são para todos que Deus revela o porquê, o para quê que Deus está afastando. Porque Deus não deve satisfação a ninguém, meus irmãos. Mas ele começou a me mostrar que multidão, muitas das vezes, vai só atrapalhar o que Deus tem para fazer na sua vida. Talvez você é uma pessoa que tem bastantes amigos, familiares por perto, né? Mas o próprio Deus começa a afastar pessoas da sua convivência. Por quê, meus irmãos? Porque a multidão atrapalha o agir de Deus na sua vida. Então, se você tem vários amigos, né? O seu WhatsApp vive cheio, família direto perguntando como é que você está, como você está, e começar a sumir, começar a desaparecer, começar a não mandar mais um oi, um bom dia ou um boa tarde para você, você pode ter certeza que é Deus limpando a sua vida, limpando a sua casa, limpando você, muitas das vezes, da multidão. Por quê? Porque a multidão
atrapalha o agir de Deus na sua vida. E comigo foi assim, meus irmãos. Até pessoas da igreja Deus afastou. Por quê? Porque muitas pessoas não têm a mesma fé que você. Muitas pessoas são incrédulas. Você fala que Deus vai te curar, Deus vai te abençoar, Deus vai transformar a sua vida, eles começam a rir, a dar risada, a falar de você por trás, como aconteceu comigo. Eu falei eu falei para os meus amigos, para pessoas da igreja, para pessoas da família, que Deus ia mudar a minha vida, que Deus ia fazer um milagre na minha vida, na minha perna, amém? Mas pelas minhas costas começaram a rir, falar que eu estava delirando. Muitos falaram que eu estava até louco por estar sofrendo, aguentando o sofrimento, amém, meus irmãos? E eu tinha que amputar a perna e não ficar ali aguentando dor à toa, porque Jesus já tinha passado do tempo de me curar, né? Muito chegou até dentro da minha casa falar que Jesus não vai te curar mais, já passou do prazo, com coisa que Deus tem prazo para fazer milagre, com coisa que Deus tem prazo para fazer, trazer uma bênção para nossas vidas, amém? Meus irmãos, o que eu quero te dizer, meus irmãos, nesta manhã, é que não estranhe se Deus começar a afastar pessoas da sua vida. É porque Deus vai fazer. É porque está chegando o tempo de Deus te abençoar, de Deus mudar, de Deus transformar, de Deus curar. Amém? Então continue, mesmo sem entender, meus irmãos. Não comece mais a mandar mensagem procurando as pessoas que Deus te afastou. Amém? Mesmo você sem entender, não traga para perto quem Deus quer longe. Amém, meus irmãos? Deus está falando com alguém nesta manhã. E a palavra de hoje, meus irmãos, para a minha e para a sua vida, se encontra em Mateus capítulo 9, versículo 23 ao 26. Mateus capítulo 9, versículo 23 ao 26. Amém. Glórias a Deus. Vamos lá para a palavra. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Olha só, riram de Jesus. Os incrédulos, pessoas que não crê, que não têm fé em Deus, que Deus pode fazer, que Deus pode transformar, que Deus pode fazer um milagre. Amém? Mas afastando o povo, entrou Jesus tomando a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda a terra. Amém? O que Deus vai fazer na sua vida é grande. O que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, meus irmãos, vai percorrer toda a vizinhança da sua casa. Amém, meus irmãos? Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas Deus vai afastar pessoas da sua vida. Porque muitos, meus irmãos, não crê no agir de Deus. Muitos não acreditam que Deus pode transformar, que Deus pode mudar, que Deus pode colocar aquele que é pequeno, que hoje não tem nada, lá em cima junto com os príncipes, contra os reis. Amém, meus irmãos? Deus, ele tudo pode. E aqui nós vimos o quê? Que quando Jesus Cristo, falou para eles que a menina não estava morta, mas dormia, eles riam. E quantos não riram de você, por você falar que Deus vai mudar a sua vida,
por falar que Deus vai te curar, como eu falei para muitos que Deus ia me curar. Eu tinha fé em Deus, que esta bactéria ia cair por terra. E muitos deu risada. Muitos chamou eu até de louco, de ficar aguentando dor à toa. Mas nada, meus irmãos, nada é à toa quando temos fé em Deus. Nada é à toa quando acreditamos na palavra do Senhor. E eu, meus irmãos, mesmo como se diz, na dor, ali vendo um problema muito sério na minha vida, eu acreditei. Mesmo sem forças, eu acreditei e continuei, pois Deus me curou. Novamente eu estou falando de mim, meus irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pois eu só fui curado porque Deus estava na minha vida, porque Ele me deu a força que eu necessitava, a sabedoria para me seguir. E Deus me curou, meus irmãos. Mas Ele precisou afastar pessoas incrédulas, pessoas que muitas das vezes andam na presença de Deus, mas não crê. Tem pessoas que andam na presença de Deus, vão para a igreja, ora e pede perdão, pede misericórdia, mas não crê. Não crê na palavra, não crê em Deus, que Deus pode mudar, que Deus pode transformar, que Deus abençoa todos aqueles que buscam Ele com amor em verdade, que obedece os seus mandamentos. Muitos não crê, meus irmãos. Anda com Bíblia para baixo, para cima, sabe da Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e é estudado, e fez curso, fez isso, se mata de ler a noite inteira, mas não tem fé, não acredita que Deus pode curar, que Deus pode transformar, que Deus pode abençoar. E sem fé não agrada a Deus. E Deus está falando aqui para pessoas que vai afastar pessoas do seu rol, da sua convivência. Não estranhe e não chame de volta quem Deus afastou. Se Deus afastou é porque Ele sabe o que pode acontecer no seu amanhã. Creia em Deus e continue trilhando os caminhos dele. Amém, meus irmãos? Tendo fé. Porque é a fé, é a sua fé que vai mover a sua bênção, que vai mover o seu milagre na sua vida. É a sua fé, é a sua perseverança, é a sua obediência nos caminhos do Senhor que vai trazer para acontecer aquilo que você deseja. Meus irmãos, Deus falou uma palavra para mim e eu peguei a palavra. Eu guardei na tábua do meu coração, com fé, acreditando que ia acontecer. Mas eu precisei perseverar, meus irmãos. E muitas das vezes não é fácil perseverar para alcançar. Só eu e Deus sabemos o que eu tive que passar para chegar nessa cura da osteomielite. Mas eu venci. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava comigo. E Jesus Cristo fala na palavra dele que ele venceu o mundo. E nós também conseguiremos vencer, porque ele deixou o seu Espírito para nos ajudar, para nos trilhar. Amém, meus irmãos? Deus está chegando na sua vida, mas antes ele vai limpar. Então não estranhe se pessoas que falavam bom dia para você todos os dias sumir de uma hora para outra. Amém? No começo eu não entendia, meus irmãos. Mas depois Deus resolveu mostrar para mim o porquê que muitas pessoas são afastadas quando ele tem um milagre, quando ele tem uma benção, quando ele tem um propósito na minha e na sua vida. É porque pessoas não creem, meus irmãos. Pessoas que andam sobre visões terrenas, que andam na carne, não andam no espírito, não vai entender
o que Deus tem na sua vida. Então eles vão dar risada, eles vão desacreditar, não vão crer como você crê que Deus é poderoso para fazer, que Deus é poderoso para transformar e mudar. Deus faz, meus irmãos. Basta acreditar na palavra do Senhor e acreditar em Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele vive e reina para todos sempre. Amém? Ele é o Senhor dos exércitos que não perde batalhas, meus irmãos. Deus está chegando na vida de pessoas aqui para fazer, transformar, mudar. Mas essa palavra é para quem crê, para quem recebe, para quem toma posse, para quem acredita em Deus, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então não estranhe, porque Deus vai afastar pessoas do seu convívio. Amém? Apenas creia e continua. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém?